O barulho da chuva contra o teto do Rolls-Royce, um som quase abafado, era a única coisa que eu realmente conseguia ouvir. Ou talvez fosse o meu próprio coração, batendo contra as costelas como um pássaro preso. Lá fora, o caos. Flashes de câmaras, gritos abafados de repórteres, um mar de guarda-chuvas pretos e limuzinas a bloquear a entrada do Museu de Arte Antiga. Era a noite da gala da Fundação, o evento social mais aguardado de Lisboa. Onde é que eu tinha a cabeça para vir parar aqui? O Arthur, o meu, bem, o meu motorista, mas na verdade muito mais que isso, abriu a porta para mim. O vento frio de novembro, misturado com o cheiro a asfalto molhado e os perfumes caros que flutuavam no ar, atingiu-me em cheio. Levei a mão ao envelope pesado de creme, ainda selado com a cera vermelha, que o Arthur me tinha entregado no carro. Da parte do patriarca, ele disse. Abri-o e tirei um único cartão. Uma frase simples, mas que me pesou como uma sentença. O lugar à cabeceira da mesa está vazio. É tempo de o ocupares. H. O Henri Valois. Sabia que sim. Sabia que ele estaria a observar. A memória deste momento assaltava-me constantemente nas últimas semanas, um turbilhão. Mas se me perguntassem como é que tinha chegado ali, vestida com um vestido azul noite que tinha sido da minha avó, num carro diplomático, a verdade é que nem sempre conseguia juntar todas as peças. A minha cabeça já não é a mesma. Foi uma viagem tão louca que parece que já vivi uma vida inteira desde que o João me entregou aqueles papéis de divórcio. Sim, o João, João Sterling, era assim que eu o chamava. João, que um dia foi o meu marido, mas que me via apenas como um acessório, uma espécie de troféu com que podia ir para festas e eventos. Ele estava lá, algures naquela massa de gente rica e pretensiosa. Tinha de estar. O pior e ao mesmo tempo o melhor aconteceu há pouco mais de um mês, umas semanas, talvez 5, não sei precisar bem a data. Acho que foi uma quinta-feira fria. Foi quando o João Sterling, o meu agora ex-marido, pensou que me tinha destruído. Lembro-me dele sentado à cabeceira daquela enorme mesa de mogno no escritório da Blackwood e Castelo, o seu fato caro a absorver a luz fria da sala de reuniões. Eu estava sentada em sua frente, pequena e aos olhos dele, completamente derrotada. As minhas mãos, dobradas no meu colo, tremiam só um bocadinho. Eu tinha um vestido azul marinho simples, daqueles que se compram num dia de pressa, porque todas as minhas outras roupas estavam nas caixas. Nas caixas de Richard, claro. Os diamantes, as pulseiras de platina, tudo tinha desaparecido. E a luz nos meus olhos, o João disse-me depois através do Pedro, o advogado, tinha se esbatido num cinzento opaco. Ele viu derrota. Achava que eu ia chorar, implorar. Está feito, disse o João, fechando a sua caneta Montblanc dourada com um clique satisfatório. Aquele som ainda me persegue, sabem? Ele empurrou os documentos na direção do Pedro, o seu advogado, que parecia um cão de caça à espera da recompensa. O acordo está finalizado. Os fundos serão transferidos para a conta que tiveres, Ana. Eu só disse, obrigada, João. A minha voz, pensei, era mais firme do que ele esperava. Não tremeu. Acho que não. Talvez um bocadinho no fundo, mas eu controlei. Ele queria lágrimas, queria ver-me rastejar. Não dei esse prazer. É uma quantia generosa, considerando. O João finalmente condescendeu em olhar para mim. Os olhos dele, frios como aço congelado. 500 mil euros, suficiente para recomeçar noutro sítio. Quieto. Almada, talvez. Ou podes voltar para a casa da tua irmã em Setúbal. O Pedro, coitado, pigarreou e ajustou os óculos. Conforme o acordo prenupcial de 2011, o Sr. Sterling retém a posse total da Sterling Global, as propriedades em Cascais e na Serra da Estrela e a residência principal na Avenida da Liberdade. A Sra. Sterling retém os seus bens pessoais e a quantia mencionada. Foi um banho de sangue legalmente disfarçado.
O João construiu a Sterling Global em cima das minhas ligações, do meu charme, da minha capacidade de suavizar a sua natureza abrasiva com as famílias da velha Lisboa. Mas ele tinha se convencido de que era o Sol, e eu apenas um satélite. Tinha conhecido uma mulher mais nova, uma modelo de 24 anos chamada Sofia, com uma risada vazia e um número de seguidores no Instagram que o João confundia com capital social. Ele queria uma folha em branco. Tenho um pedido, disse eu. A sala ficou em silêncio. O João sorriu. Um sorriso cruel. As obras de arte, as joias, Ana, já discutimos isto. Sais com o que vieste, que se bem me lembro, era dívida e um curso de letras. O convite, disse eu com a voz firme, para a gala de caridade no Metropolitano no próximo mês. A gala da fundação. O João riu. Foi um som feio, quase um latido. A gala da fundação, Ana, os bilhetes são 50 mil euros por prato. Além disso, é para o círculo íntimo. Já não és relevante. És uma civil agora. O meu nome ainda está na lista do comitê? Retorqui. Removido esta manhã, interjetou o Pedro, suavemente. A pedido do Sr. Sterling, seria constrangedor para todos os envolvidos. Levantei-me. Peguei na minha mala uma tote de couro gasta, nada parecida com as Birkin que costumava usar. Muito bem, suponho que encontrarei o meu próprio caminho. O João também se levantou, abotoando o casaco. Contornou a mesa e aproximou-se, cheirando a uísque caro e arrogância. Ana, deixa-me dar-te um conselho. Não tentes voltar a rastejar. Foste uma convidada neste mundo. A festa acabou. Vai procurar um bom contabilista nos subúrbios e desaparece. É o mais digno a fazer. Não esperou por uma resposta. Virou costas e saiu da sala, o Pedro a segui-lo como um cão de caça fiel. Fiquei sozinha na sala de reuniões. Fui até a janela e olhei para as ruas lá embaixo. O João pensou que me tinha despojado da minha armadura. Achava que o dinheiro era o escudo. Não percebeu que o dinheiro era, na verdade, a coleira, e ele tinha acabado de me soltar. Fiquei ali por um bom tempo. Talvez 10 minutos, talvez 1 hora. Não sei precisar. A confusão na minha cabeça era imensa, mas no meio dela, uma clareza estranha começou a surgir. Lembrei-me do meu avô, que dizia sempre que o verdadeiro poder nunca faz barulho. Era silencioso, estava nas sombras, movia-se com a corrente, mas controlava-a por trás. O João sempre foi barulhento, sempre quis ser o centro das atenções. Isso eu sabia agora era a sua fraqueza. Peguei na minha mala e tirei um telemóvel antigo, um daqueles telemóveis básicos que tinha guardado escondido no forro da minha caixa de joias durante 6 anos. Marquei um número de cor. Tocou uma vez. Está feito, disse eu. Uma voz grave e rouca respondeu do outro lado. Ele assinou a renúncia na holding? Assinou tudo, sussurrei. Estava tão desesperado para se livrar de mim que nem sequer leu o aditamento na página 42. Então, ele está morto e nem sabe, disse a voz. O carro estará à espera. Fechei o telefone. Não sorri. Sorrir era para os vencedores, e a guerra ainda não tinha acabado. Aquilo era apenas o tiro de partida. Saí do edifício, passando pela recepcionista que costumava trazer-me café e que agora se recusava a fazer contato visual. Saí para o vento frio de Lisboa. Chamei um táxi amarelo, pois já não tinha acesso ao motorista da empresa. Enquanto me sentava no banco de trás do táxi, com cheiro a fumo velho e ambientador de pinho, vi um SUV preto a passar a alta velocidade com vidros fumados. Sabia que era o João. Provavelmente ia ter com a Sofia para celebrar a sua liberdade. Aproveita, João, pensei. Aproveita o silêncio, porque o barulho que estou prestes a fazer vai estilhaçar as tuas janelas. Momento, aqui tenho de parar um pouco. Toda esta situação, a minha vida de repente virada do avesso, o João a pensar que podia simplesmente descartar-me como se eu fosse um objeto. E eu, Ana, a descobrir uma força que nem sabia que tinha.
era, na verdade, totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, durante 15 anos vivi numa bolha dourada, mas no fundo eu sabia quem ele era, conhecia os segredos, as falcatruas, e ele, na sua infinita arrogância, nunca suspeitou que eu estaria a guardar as cartas na manga. Na minha terra natal, diríamos, ele é completamente maluco, não tem noção, mas talvez o problema fosse exatamente esse. Talvez fosse demasiado real, demasiado cruel para ser verdade. Nunca ninguém me avisou sobre este lado negro, sobre o que acontece quando o conto de fadas acaba e a realidade bate à porta com um martelo. Não faço ideia se estava a fazer a coisa certa, se a vingança era o caminho. Era um misto de medo e uma raiva gelada, mas sabia que não podia ficar parada. De qualquer forma, voltando à história, nos dias que se seguiram, a minha vida na Amadora, num quarto andar sem elevador, é a mera antítese do que tinha sido. A tinta das paredes a descascar, o radiador a fazer um barulho de motor a morrer, e a vista era uma parede de tijolos. Longe, muito longe, da minha penthouse na Avenida da Liberdade com as suas vistas deslumbrantes para o Parque Eduardo Sertindo. Mas para mim, aquilo era um centro de comando. Passei as últimas 3 semanas a desmantelar metodicamente a minha antiga vida e a preparar a nova. O João tinha razão numa coisa. O exílio social foi rápido e brutal. O meu telefone, o meu verdadeiro telefone, parou de tocar no dia em que o divórcio foi finalizado. Amigas que eu tinha hospedado em Cascais, mulheres que eu tinha apoiado durante os seus próprios escândalos, as esposas de políticos e banqueiros, todas ficaram em silêncio. Eu era uma não-entidade no mundo delas. Uma mulher divorciada, sem fortuna, era como uma doença contagiosa. Eu ia ao supermercado de calças de fato de treino. Apanhava o metro, via os tabloides nas bancas. A nova paixão de João Sterling. As férias românticas do bilionário nas Caraíbas. Havia fotos do João e da Sofia num iate. O meu iate, aquele para o qual eu tinha escolhido o deck de teca. A Sofia usava um colar de diamantes que se parecia suspeitosamente com aquele que o João tinha alegado ter sido perdido durante a auditoria do seguro no ano anterior. Comprei uma embalagem de leite e um exemplar do Financial Times. Não comprei o tabloide. De volta ao meu apartamento, as paredes não estavam cobertas de arte, mas de fluxogramas, post-its, cronogramas. Eu não era apenas uma ex-mulher. Antes de ser a senhora Sterling, eu era Anna Vanderbilt. Não da linha famosa, mas de um ramo tranquilo, deserdado, que tinha mudado o nome para desaparecer do olho público. O João sabia que eu vinha de uma boa família, mas achava que a minha família estava arruinada. Ele não sabia sobre a fundação, não sabia sobre a ligação da minha avó ao ducado que ela mantivera na Europa. Mas mais do que a minha linhagem, eu tinha algo mais perigoso. Fui confidente do João durante 15 anos. Sabia onde os corpos estavam enterrados. Especificamente, sabia sobre o Projeto Quimera. O Projeto Quimera era a iniciativa principal do João, um enorme projeto de desenvolvimento urbano no Porto que estava alavancado até o limite. Ele tinha apostado toda a empresa nele. E para obter as licenças, tinha subornado 3 vereadores e falsificado relatórios ambientais. Eu tinha os relatórios originais. Guardei-os num cofre em Genebra desde 2019, só por precaução. Mas revelá-los agora pareceria apenas a vingança de uma ex-mulher amargurada. Eu precisava de o destruir publicamente, socialmente e financeiramente, de uma forma que me deixasse as mãos limpas. Naquela noite, a noite da gala da fundação, chovia em Lisboa, uma chuva fria e miserável. O João chegaria de limusina. A imprensa estaria lá. Era o evento social da estação. Eu estava na minha casa de banho minúscula, a aplicar batom, num tom de vermelho tão escuro que era quase preto. Vestia um vestido que tinha recuperado do armazém. Não era um vestido de alta costura da estação atual. Era uma peça vintage, seda de veludo azul noite dos anos 30,
com um decote nas costas perigosamente profundo. Pertencia à minha avó. Exalava o ar de um poder antigo, não de um dinheiro novo e ruidoso. Não tinha bilhete. Não tinha convite. Às 19h, a campainha tocou. Desci os 4 lances de escadas, os meus saltos a estalarem no linóleo. Quando abri a pesada porta da frente do prédio, a rua estava transformada. Estacionado diretamente em frente ao hidrante, ignorando as buzinas dos caminhões de entrega irritados, estava um carro que não pertencia à Amadora. Não pertencia sequer ao século XXI. Era um Rolls-Royce Silver Cloud de 1958, impecável, pintado em 2 tons de prata e carvão. A matrícula era diplomática. De pé, junto à porta traseira do passageiro, estava um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Usava um uniforme que não era a farda padrão de um motorista. Era lã de grau militar, cinzento escuro, com um discreto brasão bordado na lapela. Um brasão com uma águia bicéfala. Este era o Arthur. O Arthur não era um motorista contratado. O Arthur era o chefe de segurança da Casa de Valois Borgonha, uma das famílias bancárias mais antigas e reclusas da Europa. Uma família com quem o João Sterling andava a tentar marcar uma reunião há 10 anos. Uma família que o tinha rejeitado todas as vezes. O Arthur viu-me. Não olhou para a tinta a descascar do prédio ou para o lixo na calçada. Bateu os calcanhares e fez uma vênia profunda e respeitosa, algo que ele nunca ofereceria a um homem como o João. "Madame", disse o Arthur, a sua voz cortando o barulho da rua. "A comitiva está pronta." "Obrigada, Arthur", disse eu. Ele abriu a porta para mim. O interior era de couro creme e madeira de nogueira. Cheirava a alfazema e papel antigo. Ao sentar-me, o Arthur entregou-me um envelope grosso de creme, selado com cera vermelha. "Do patriarca", disse o Arthur. Eu tinha de o reler, só para ter a certeza. "O lugar à cabeceira da mesa está vazio. É tempo de o ocupares." "Ah." Olhei pela janela enquanto o carro arrancava, deslizando sobre os buracos como se não existissem. Não íamos para o aeroporto. Íamos diretamente para o Museu de Arte Antiga. O João estava, neste momento, a pisar a passadeira vermelha com a Sofia ao braço, a mostrar os dentes às câmaras, a pensar que era o rei de Lisboa. Ele não tinha ideia de que a rainha estava a chegar, e eu estava a trazer a guilhotina. João POV. A passadeira vermelha fora do Museu de Arte Antiga era menos uma entrada e mais uma arena de gladiadores. O ar estava denso com a energia frenética dos flashes, dos fotógrafos a gritar e do cheiro enjoativo e desesperado de ambição. A chuva encharcava o tapete carmesim, transformando-o num espelho que refletia os egos distorcidos da elite de Lisboa. Saí do meu Mercedes Maybach preto alongado, os flashes a rebentar como uma tempestade estroboscópica. Abotoei o meu smoking, um Tom Ford feito à medida que custou mais do que um carro comum, e voltei-me para oferecer a mão a Sofia. Ela saiu, uma visão em lantejoulas rosa elétrico. Era um vestido escandaloso, um olhem para mim. Ela sorria, acenando para as câmaras que, na sua maioria, estavam focadas na atriz de primeira linha que estava a uns 3 metros. Coloquei uma mão possessiva na sua lombar, guiando-a para a frente. Sentia a familiar descarga de adrenalina. Este era o meu reino. Tinha me livrado do peso morto do meu casamento. O preço das minhas ações tinha subido 3 pontos, e eu estava a desfilar na gala com uma mulher 20 anos mais nova. "João, por aqui. É verdade que a Sterling Global vai começar a trabalhar no Porto no próximo mês?" gritou um repórter do Bloomberg. Fiz uma pausa, exibindo o meu sorriso de lobo ensaiado. "O Porto é apenas o começo", gracejei, projetando a voz. "Estamos a construir o futuro." Senti uma vibração no bolso. O meu telemóvel, ignorei. Provavelmente o Pedro Callaway a atualizar-me sobre a transferência final dos fundos do acordo.
Queria que a Ana visse a notificação de que o seu mísero pacote de saída tinha sido liquidado. Queria que ela sentisse a finalidade daquilo. Pareces tenso, querido, sussurrou a Sofia, apertando meu braço. As suas unhas eram longas e manicuradas como garras. Apenas negócios, murmurei, varrendo a multidão com os olhos. Procurava o Alexandre Croft, CEO do Banco Soberano. Precisava de um empréstimo ponte para cobrir os custos adicionais do projeto Quimera, e o Croft andava a fugir às minhas chamadas há semanas. Vi o Croft perto da entrada a falar com um deputado. Comecei a conduzir a Sofia na direção deles, preparando o meu discurso quando a atmosfera na passadeira vermelha mudou. Não foi um som, foi a súbita ausência dele. Os gritos agressivos dos paparazzi diminuíram, substituídos por um burburinho confuso. As cabeças viraram. Até os seguranças, geralmente inabaláveis, pareciam perturbados. Virei-me para olhar para a rua. A atravessar o bloqueio de limusinas e SUVs modernos, estava um veículo que parecia ter saído diretamente de um livro de história. Era o Rolls-Royce Silver Cloud, onde a Ana tinha entrado na amadora, mas sob as luzes fortes da gala, parecia uma arma. A pintura de 2 tons, prata e carvão, absorvia os flashes em vez de os refletir. Moveu-se com uma graça pesada e silenciosa, abrindo caminho no mar de carros inferiores. O veículo não parou no ponto de entrega designado onde os manobristas esperavam. Passou por eles, ignorando os acenos frenéticos do coordenador do evento, e parou diretamente na base das escadas. Um privilégio estritamente reservado a chefes de Estado e realeza. Quem é? Perguntou a Sofia, estalando a pastilha elástica. É o presidente? Fiz uma careta. Não, o presidente está em Brasília. Provavelmente algum adereço alugado para um rapper. O carro parou. Durante uns longos 10 segundos, nada aconteceu. Os vidros fumados permaneceram pretos. A chuva tamborilava ritmicamente no teto de metal. Depois, a porta do condutor abriu-se. O Arthur saiu. No contexto da gala reluzente, com homens entuchedos, justos e sapatos de veludo, o Arthur parecia uma falésia. O seu uniforme cinzento de lã militar estava impecável. Os botões de prata a brilhar tenuemente. Não olhou para a imprensa. Não olhou para a equipa de segurança que corria na sua direção para lhe dizer que não podia estacionar ali. Simplesmente contornou a traseira do carro, os seus movimentos precisos e fluidos. Abriu um grande guarda-chuva preto, segurando-o alto. Depois, estendeu a mão para a maçaneta traseira do passageiro. "João, olha!" disse a Sofia apontando. "A bandeira!" Estreitei os olhos. No paralama dianteiro do carro, uma pequena bandeira rígida tinha sido desfraldada. Não era uma bandeira nacional. Era um brasão. Uma águia bicéfala num campo de bordô profundo. Senti o estômago a cair. Eu conhecia aquele brasão. Tinha-o visto nos cabeçalhos das cartas de rejeição da dinastia bancária Valois-Borgonha durante uma década. Impossível. A porta traseira abriu-se. Uma perna apareceu. Não uma perna nua com uma fenda alta como a da Sofia. Uma perna vestida com uma meia de seda preta transparente, terminando num sapato de veludo preto com um salto que parecia um punhal. Anna Sterling, ou seria Anna Vanderbilt, emergiu das sombras do carro. Pôs-se de pé e o Arthur instantaneamente posicionou o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a da chuva. A multidão ofegou. Foi audível. A Ana usava o vestido azul noite dos anos 30. Cobria o corpo dela como metal líquido, modesto na frente, com gola alta, mas devastador na sua alfaiataria. Não brilhava com lantejoulas. Absorvia a luz, fazendo a sua pele parecer alabastro. O cabelo estava preso num coque severo e elegante, expondo a longa e graciosa linha do pescoço. Não usava colar nem brincos. O seu único acessório era a forma como segurava a cabeça. "Aquela é
Aquela é a ex-mulher dele? Sussurrou um fotógrafo, a sua voz captada por um microfone próximo. Senti o sangue a esvair-se do meu rosto. Dei um passo em frente, o meu instinto de controlar a situação a despertar. O que é que ela está a fazer aqui? Sibilei. Ela parece velha, disse a Sofia, embora a sua voz estivesse trêmula. Olhou para o seu próprio vestido rosa neon e de repente sentiu-se muito exposta. A Ana não olhou para as câmaras, não sorriu nem acenou. Colocou uma mão levemente no braço do Arthur. O Arthur, o homem que parecia ser capaz de partir um pescoço com o polegar, inclinou-se e sussurrou-lhe algo. Ela assentiu com um movimento microscópico. O chefe de segurança do Met, um homem corpulento chamado Henrique, a quem eu tinha dado 1.000 euros antes naquela noite, desceu as escadas. Senhora, não pode estar aqui, ladrou Henrique, embora abrandasse à medida que se aproximava do Arthur. Este é um evento privado, apenas com convite, e este veículo precisa de sair imediatamente. Observei, um sorriso cruel a formar-se. Bom, expulsem-na, humilhem-na. O Arthur não falou com Henrique, simplesmente meteu a mão no bolso do peito e tirou uma pequena carteira de couro. Abriu-a. Não era um bilhete. Era um distintivo. Henrique congelou. Olhou para o distintivo, depois para o Arthur, depois para o carro. A cor abandonou o rosto de Henrique. Ele recuou, curvando a cabeça nervosamente. As minhas desculpas, gaguejou Henrique, a voz a tremer. Eu não percebi que o enviado estava presente. Por favor, sigam em frente. Henrique fez um gesto à sua equipa, que imediatamente formou uma parede humana, bloqueando os paparazzi de se aproximarem demasiado da Ana, criando um túnel privado para ela subir as escadas. Fiquei paralisado. Que enviado? A Ana começou a subir as escadas. Ao passar pela área com corda onde a Sofia e eu estávamos, ela abrandou. Virou a cabeça, os seus olhos fixos nos meus. Não havia ódio neles, nem tristeza, apenas uma terrível indiferença glacial. Era o olhar que um humano dá a um inseto antes de o pisar, não por malícia, mas porque o inseto está simplesmente no caminho. Não falou. Apenas se virou novamente para as escadas e continuou a subir, a cauda do seu vestido de veludo a deslizar sobre o tapete vermelho molhado como óleo na água. João! A Sofia puxou o meu braço. João, estás a magoar-me. Percebi que estava a apertar o braço dela com força suficiente para deixar nódoas negras. Soltei-a, a respiração superficial. Ela alugou-o, murmurei, tentando convencer-me a mim mesmo. Gastou todo o dinheiro do acordo num aluguer e num ator para fazer de motorista. É uma farsa desesperada e patética. Mas, ao ver as portas do museu fecharem-se atrás dela, soube que não era uma farsa. O ar tinha mudado. A temperatura na sala tinha descido. E pela primeira vez na minha vida, o João Sterling sentiu-se pequeno. Lá dentro, no Museu de Arte Antiga, o grande salão estava transformado numa gruta de luz suave e arranjos florais imponentes. Um quarteto de cordas tocava Debussy num canto, a música a flutuar sobre o burburinho de conversas e o tilintar de cristais. Entrei com a Sofia, a minha compostura apressadamente reerguida. Entreguei o meu casaco a um assistente e imediatamente observei a sala. A hierarquia da sociedade lisboeta era palpável. Os recém-ricos e trepadores sociais pairavam perto do bar. Os nomes de topo e os políticos dominavam o centro. Mas o verdadeiro poder, o dinheiro antigo, os kingmakers, geralmente ocupavam a varanda superior ou os cantos, observando. Dirigi a Sofia para o centro. Precisava de ser visto. Precisava de dominar a narrativa antes que a entrada da Ana causasse demasiados sussurros. Vai buscar uma bebida, disse a Sofia, enfiando-lhe um copo de champanhe na mão. E tenta não olhar para o telemóvel.
Avistei o Alexandre Croft novamente. O banqueiro estava perto da exposição do templo de Dendor, a girar um uísque. Fui direto para ele. Alexandre, sorri, estendendo a mão. Tenho tentado contactar o teu escritório. Precisamos de finalizar o empréstimo ponte para o porto. As licenças estão todas aprovadas. Alexandre Croft era um homem de 60 anos com cabelo grisalho e olhos que tinham visto quedas de mercado e se tinham recuperado delas sem pestanejar. Olhou para a minha mão estendida, depois deu um gole lento na sua bebida. Não apertou a minha mão. João, disse o Croft friamente, receio que o financiamento do porto esteja em suspenso. Congelei, a minha mão a cair. Em suspenso? O que queres dizer? Temos um acordo verbal. Avaliação de risco, disse o Croft vagamente. Nova informação veio à luz sobre os relatórios de impacto ambiental. A administração está nervosa. Isso é ridículo, respondi, a voz a subir. Esses relatórios são inabaláveis. São! Os olhos do Croft desviaram-se por cima do meu ombro. Talvez queiras perguntar a ela. Virei-me. A Ana estava a uns 6 metros de distância, em frente a um antigo relevo de arenito egípcio. Não estava sozinha. À sua volta, um grupo de pessoas com quem eu nunca conseguiria uma reunião. Estava o embaixador francês. Estava a Julianne Moore, ou uma atriz parecida, não sei, não consigo lembrar-me dos nomes de toda a gente. E ali, inclinada para ouvir o que a Ana dizia, estava a matriarca da família Assis, uma mulher que não aparecia num evento público há 5 anos. A Ana segurava um copo de água, sem álcool. Estava a falar, a postura perfeita, as mãos a moverem-se expressivamente. O grupo à sua volta ria baixinho, inclinando-se, atraído pela sua gravidade. Ela não era uma pária. Ela era o centro das atenções. Senti uma onda de fúria irracional. Agarrei a mão da Sofia e marchei na direção do grupo, ignorando os protestos dela, enquanto o salto se prendia no chão de pedra. Ana, anunciei, quebrando o círculo. O riso morreu instantaneamente. O embaixador francês olhou para mim com leve aborrecimento. A Ana virou-se lentamente. De perto, sem o brilho forte dos flashes dos paparazzi, parecia ainda mais marcante. A sua pele era luminosa. E havia algo mais, uma acuidade nas suas feições que eu não via há anos. A suavidade da esposa de executivo tinha desaparecido. João, disse ela. A sua voz era baixa, melódica e completamente desprovida de calor. E Sofia não bem, a Sofia irritou-se. É Sofia. Lindo vestido, disse a Ana. Muito vibrante. A matriarca se sufocou uma risada. Para com a farsa, Ana, eu disse com a voz tensa. Quem é que te meteu aqui? Qual das tuas velhas amigas da caridade teve pena de ti? Olhei à volta do círculo, tentando afirmar o meu domínio. Espero que todos saibam que ela já não faz parte do comitê. Ela não tem lugar aqui. O silêncio que se seguiu foi excruciante. Não foi o silêncio de constrangimento para a Ana. Foi o silêncio de constrangimento para mim. O embaixador francês deu um gole de vinho. Na verdade, Monsieur Sterling, Madame Vanderbilt está aqui como convidada de honra da delegação europeia. Pestanejei. Vanderbilt? O nome dela é Sterling e ela não é diplomata. O meu nome, Ana interveio suavemente, é o que eu escolher que seja. E quanto à minha posição? Ela deu um passo mais perto de mim. Cheirava a chuva e tuberosa. Passaste 15 anos a pensar que eras tu que seguravas a caneta, João. Pensaste que eu era apenas o papel em que escrevias o teu sucesso. Mas esqueceste-te de uma coisa. O papel pode queimar. Estás bêbeda, eu desdenhei, embora notasse que o copo dela continha água pura. Volta para o teu apartamento na Amadora, Ana. Estás a envergonhar-te. A Amadora é bastante realista, disse a Ana. Dá tempo para pensar, tempo para organizar. Papelada. Deixou a palavra pairar no ar. Papelada.
Os meus olhos estreitaram-se. Que papelada! Os ficheiros quimera, sussurrou ela, alto o suficiente apenas para mim e para o Croft, que se tinha aproximado para ouvir. As amostras originais de solo, os e-mails para o vereador Lopes, os subornos disfarçados de taxas de consultoria. É incrível o que se encontra quando se arrumam as próprias caixas. Senti o sangue a esvair-se das minhas extremidades. Tu assinaste um acordo de não divulgação. Assinei um acordo de não divulgação relativamente aos segredos proprietários da Sterling Global. Corrigiu a Ana, a voz cortante como uma navalha. Não assinei um acordo de não divulgação relativamente à atividade criminosa. Isso, João, é um dever cívico. Ela sorriu, um sorriso pequeno e aterrorizante. Mas não te preocupes, não os entreguei à imprensa. Soltei um suspiro que não sabia que estava a aprender. Bom, inteligente, podemos resolver isto. Posso aumentar a pensão. A Ana riu. Foi uma risada genuína e sombria. Ah, João, ainda achas que isto é sobre dinheiro? Não quero o teu dinheiro. Não entreguei os ficheiros à imprensa porque a imprensa é demasiado lenta. Fez um gesto em direção à entrada do grande salão. Entreguei-os a ele. Virei-me. A caminhar pelas portas principais, ladeado pelo Arthur e por 2 outros homens em fatos que custavam mais do que a minha casa, estava um homem idoso em cadeira de rodas. Era frágil, ligado a um tanque de oxigênio portátil, mas os seus olhos eram azul claros e afiados como diamantes. Era o Henri Valois, o patriarca do Império Bancário Valois-Borgonha, o homem que controlava metade da dívida na Europa, o homem cujo banco detinha, neste momento, a hipoteca dos meus arranha-céus. Os meus joelhos cederam. Agarrei o tabuleiro de um empregado para me equilibrar. Sabes, disse a Ana, inclinando-se para o meu ouvido. O Henri era o amigo mais querido da minha avó. Passaram verões juntos no Lago Le Mans antes da guerra. Ele ficou de coração partido quando me casei contigo. Achava que eras vulgar. Mas eu disse-lhe que tinhas potencial. Ela recuou, olhando para mim com pena. Ele está muito desiludido ao saber como trataste a afilhada dele. E o Henri, bem, ele leva estas coisas muito a sério. A cadeira de rodas de Henri Valois parou a uns 3 metros de distância. O velho olhou para mim. Não falou. Simplesmente levantou um dedo trêmulo e apontou-me. Depois fez um movimento cortante na garganta. Não era uma ameaça de violência. No mundo das altas finanças, era algo muito pior. Era uma ordem de liquidação. Alexander Croft, vendo o gesto, imediatamente recuou. João, disse Croft em voz alta, acho que é melhor cancelarmos aquela reunião da próxima semana. O Banco Soberano está a retirar-se. Espera, gritei estendendo a mão. Alexandre, por favor, é um mal-entendido. Mas a multidão já lhes virava as costas. O círculo fechou-se à volta da Ana e do Henri Valois, excluindo-me. Fiquei ali, no meio da gala, a segurar um copo de champanhe morno. Percebendo que o teto não estava a cair, o chão estava a abrir-se, e a Ana era quem estava a puxar a alavanca. Na manhã seguinte à gala, o João Sterling acordou na sua penthouse na Avenida da Liberdade. Mas o silêncio que o saudou não era a calma pacífica do luxo. Era o silêncio sufocante de um túmulo. Estendeu a mão para o telemóvel na mesa de cabeceira. Normalmente, às 8 horas da manhã, o seu ecrã seria um fluxo caótico de notificações, atualizações do mercado, mensagens bajuladoras de membros do conselho, confirmações para almoços no Belcanto. Hoje havia apenas 3 notificações. Uma era um alerta do Google para o seu próprio nome. A segunda era uma mensagem de voz do Pedro Calloway, o seu advogado. A terceira era uma mensagem da Sofia. Almeida abriu a mensagem da Sofia primeiro. João, vou para a casa da minha mãe por uns dias. Os paparazzi lá fora estão demasiado intensos. Não me ligues. O João bufou, atirando o telefone para a colcha. Covarde.
Ela estava feliz por beber o seu champanhe quando as câmaras estavam a piscar. Mas no momento em que a temperatura baixou, ela fugiu. Ele saiu da cama, a cabeça a martelar por causa do uísque que tinha consumido depois de regressar à casa furioso. Entrou na sala de estar, as janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica do Parque Eduardo VII, mas os seus olhos foram atraídos para a mesa de centro. As edições matinais dos jornais estavam espalhadas, entregues pela sua empregada, Rosa. As manchetes não eram sobre a sua perspicácia nos negócios. O Correio da Manhã gritava: a X-Factor, Sterling desprezado enquanto Vanderbilt rouba as atenções. O Wall Street Journal, geralmente o seu porto seguro, tinha uma pequena e mais devastadora barra lateral. Banco Soberano suspende crédito a Sterling, em meio a rumores regulatórios. Rumores, o João murmurou, servindo-se de um copo de sumo de laranja. A sua mão tremia ligeiramente. Apenas rumores. Posso resolver isto. Tomou banho, vestiu a sua armadura, um fato riscas cinzento carvão, e chamou o seu motorista. A linha tocou e tocou. Finalmente um telefonista a atendeu. Senhor Sterling? A voz estava embaraçada. Fomos instruídos pela empresa de leasing a suspender o serviço. A conta está em atraso há 60 dias. Em atraso? Sou um bilionário, gritou o João. É um erro administrativo. Manda o carro. Lamento, senhor. O veículo foi recolhido. O João bateu com o telefone. Teve de pedir um Uber para o seu próprio arranha-céus. Quando chegou a Sterling Global, a atmosfera era fúnebre. As recepcionistas não levantaram a cabeça. Analistas juniores amontoavam-se nos cantos, a sussurrar. Enquanto caminhava para o seu escritório, viu o Pedro Calloway à espera à sua porta. O Pedro parecia não ter dormido. Lá dentro, disse o Pedro, conduzindo o João para o seu próprio escritório e fechando as persianas. O que se passa, Pedro? O João exigiu, desapertando a gravata. Por que é que o serviço de carro está suspenso? Por que é que a Sofia me está a ignorar? O Pedro colocou uma pasta grossa na secretária. É o Grupo Valois, João. Eles não só retiraram o financiamento do projeto do Porto, eles compraram a tua dívida. O João congelou. O quê? Os empréstimos ponte que lhe fizeste no ano passado para cobrir a expansão, aqueles detidos pelo Deutsche Bank e pelo JP Morgan. A Valois Borgonha comprou-os todos esta manhã com um prêmio. Eles agora detêm 80% da tua dívida pessoal e corporativa. Então eu pago-lhes juros. Qual é o problema? O problema, disse o Pedro, a voz baixando a um sussurro, é a cláusula aceleradora. É uma cláusula padrão em empréstimos de alto risco, mas geralmente os bancos nunca a ativam, a menos que haja uma falha. Mas devido à provisão de risco moral e reputacional no teu contrato, aquela que assinaste sem ler as letras pequenas, eles declararam-te uma responsabilidade de alto risco. O João sentou-se pesadamente na sua cadeira de couro. Em português, Pedro. Eles exigiram os empréstimos, João, todos eles, imediatamente. Tu deves-lhes 400 milhões de euros, até ao fecho dos negócios, sexta-feira. O João riu. Foi um som seco e histérico. Não tenho 400 milhões de euros líquidos. Está tudo investido em ações e imóveis. Exatamente, disse o Pedro sombriamente. E desde que o rumor da fraude ambiental vazou, graças a quem falou com o público, esta manhã, as ações da Sterling Global caíram 14% desde a abertura da bolsa. Se venderes ativos agora, estarás a vender com prejuízo. Irás à falência. O João olhou para a parede, viu o rosto da Ana da noite anterior. Papelada, ela tinha dito. É incrível o que se encontra. Ela não tinha apenas encontrado a sujeira. Ela tinha entregue a sujeira ao carrasco e depois entregue ao carrasco a escritura da casa do João. Põe a Ana ao telefone. O João pediu, a voz rouca.
Ela não atenderá a tua chamada, disse o Pedro. Então encontra-a. Onde é que ela está? Aquele apartamento na Amadora, disse o Pedro. Ela fez o check-out esta manhã. A proprietária disse que ela foi recolhida por um helicóptero privado. Ela foi-se, João. O João levantou-se e foi até a janela. Olhou para as formigas a rastejar no asfalto 40 andares abaixo. Percebeu com um choque de terror que já não era o gigante ao olhar para baixo. Era apenas um homem numa cornija. Às 15 horas, a sua secretária, uma mulher chamada Joana, que estava com ele há 12 anos, entrou. Colocou o seu crachá na secretária. Joana, o que é isto? Estou a demitir-me, Sr. Sterling, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Foi-me oferecido um cargo noutro sítio. Onde? Quem te contrataria? Tu tens 50 anos. O João desdenhou, atacando-a. Joana endireitou a coluna. A Fundação Vanderbilt. Eles estão a abrir um novo escritório. Os benefícios são substanciais. E o ambiente de trabalho é respeitoso. Ela virou-se e saiu. O João ficou sozinho no escritório silencioso. O sol começou a pôr-se, lançando sombras longas e irregulares pela sala. Ele percebeu então que a Ana não tinha apenas tirado o seu dinheiro. Ela estava a tirar as suas pessoas. Ela estava a despojar a carne dos ossos da sua vida, peça por peça. A sexta-feira chegou com o peso de uma lâmina de guilhotina. A reunião de emergência do Conselho da Sterling Global estava agendada para as 10 de Ashram. O João tinha passado os últimos 3 dias a ligar freneticamente para todos os favores que lhe eram devidos. Senadores, gestores de hedge funds, velhos amigos da faculdade, todos lhe deram a mesma resposta. Voicemail. Entrou na sala de reuniões. A mesma sala onde se tinha divorciado da Ana há menos de um mês. A simetria era cruel. O conselho de administração sentava-se à volta da longa mesa de mogno. 12 homens e mulheres que o João tinha escolhido a dedo, pessoas que ele tinha enriquecido, recusavam-se a encontrá-lo nos olhos. Vamos acabar com isto, disse o João, tomando o seu lugar à cabeceira da mesa. Temos um problema de liquidez. Estou a propor uma reestruturação dos ativos da Ásia para pagar a dívida Valois. É um contratempo temporário. Não estamos a reestruturar, João, disse Marco Silva, o presidente do conselho. Marco era o mentor do João, um homem que lhe tinha ensinado tudo sobre negócios impiedosos. Com licença, o João irritou-se. Recebemos uma oferta de aquisição esta manhã, disse Marco, deslizando um documento pela mesa. Uma proposta de aquisição hostil. É uma oferta em dinheiro para 51% da empresa, mais a assunção de toda a dívida. Rejeitamos! O João bateu com a mão na mesa. Eu sou o CEO. Eu fundei esta empresa. Na verdade, disse Marco calmamente, tu possuis 20% das ações com direito a voto. Os outros acionistas já sinalizaram a sua intenção de vender. As ações estão em queda livre. João, esta oferta é a única coisa que nos salva da falência. Quem é o comprador? O João exigiu. É a BlackRock? A Vanguard? As portas duplas no fim da sala de reuniões abriram-se. A sala ficou em silêncio. Entrou não uma equipe de advogados. Era apenas a Ana. Hoje ela usava um fato branco, afiado, arquitetural, imaculado. Não parecia uma ex-mulher vingativa. Parecia uma CEO. Ao seu lado, o Arthur a carregar uma pasta e o advogado pessoal de Henri Valois, um tubarão francês chamado Monsieur Renard. Olá, João, disse a Ana agradavelmente. Caminhou para o lado oposto da mesa, a parte inferior da mesa, e ficou ali. Mas a energia na sala mudou. De repente, o pé da mesa tornou-se a cabeça. Tu, o João sussurrou. Tu não tens este tipo de dinheiro. O acordo foi de 500 mil. O acordo foi dinheiro de bolso, disse a Ana. Colocou as mãos na cadeira de couro. O comprador é o Grande Ducado Valois Borgonha, a agir em nome do espólio Vanderbilt.
Olhou à volta da mesa para os membros do conselho. Senhores, senhoras, tem a oferta. Está dependente de uma condição. O que for, disse Marco Silva rapidamente. Qual é a condição? A Ana apontou um dedo manicurado para o João. Resignação imediata do CEO por justa causa, sem paraquedas dourado, sem opções de ações, sem indemnização. Não podes fazer isso, o João gritou, levantando-se. Eu construí isto, e isto é meu. Tu construíste isto sobre fraude, disse a Ana, a voz endurecendo em aço. Sinalizou para o Arthur, que abriu a pasta e colocou uma pilha de arquivos sobre a mesa. Estes são os relatórios ambientais do Quimera, João. Os verdadeiros, aqueles que tentaste enterrar. Se eu os entregar à SEC, a empresa não estará apenas falida. É uma cena de crime. Tu vais para a prisão. Os membros do conselho ofegaram, estendendo a mão para os arquivos. Marco Silva folheou as páginas, o rosto empalidecendo. Ele falsificou os níveis de toxicidade, murmurou Marco. Meu Deus, seríamos responsáveis por bilhões. A Ana olhou para o João. A oferta mantém-se. Tu sais sem nada e a empresa sobrevive sob nova gestão. Ou tu lutas contra os arquivos, vais a público, vais para a cadeia e a empresa arde até ao chão. A tua escolha. O João olhou para os rostos dos seus amigos no conselho. Não viu lealdade, viu apenas autopreservação. Votem, disse Marco Silva, roucamente. Todos a favor de aceitar a aquisição e exigir a demissão do Sr. Sterling? 12 mãos levantaram-se, imediato e unânime. O João sentiu um golpe físico no peito. Tinha acabado. 15 anos de escalada, de arranhões, de luta para chegar ao topo, evaporaram em 5 minutos. Por favor, retirem o Sr. Sterling das instalações, disse Marco sem olhar para ele. 2 seguranças, homens que o João não reconhecia, provavelmente trazidos pelos novos proprietários, deram um passo em frente. Consigo andar, o João cuspiu. Agarrou o seu casaco. Caminhou em direção à porta, passando pela Ana. Parou. Quis gritar-lhe, bater-lhe, implorar-lhe, mas tudo o que conseguiu fazer foi sussurrar. Por quê? Perguntou. Por que destruir-me? Eu dei-te uma vida. A Ana olhou para ele e pela primeira vez a sua máscara deslizou. Ele viu um lampejo da mulher que um dia o tinha amado. Tu não me deste uma vida, João. Tu consumiste a minha, disse ela suavemente. Pensaste que eu era uma decoração. Esqueceste-te de que a decoração é muitas vezes a única coisa que mantém a parede de suporte unida. Inclinou-se ainda mais perto. E só para que saibas, a Sofia ligou-me há 3 dias. Queria saber se eu precisava de uma testemunha para a fraude ambiental. Ela trocou o seu testemunho por um contrato de modelo com uma agência francesa propriedade do Grupo Valois. A boca do João abriu-se. Ela trabalhou para ti? Ela trabalha para o vencedor, disse a Ana. Adeus, João. O João cambaleou para o corredor. A descida de elevador pareceu uma descida ao inferno. Quando saiu do edifício, carregando apenas o seu casaco, esperava o seu carro. Não estava lá. Ficou na rua, o vento a chicotear-lhe o cabelo. Começou a chover. Levou a mão ao bolso para o telemóvel para chamar um Uber, mas o ecrã estava preto. O seu telemóvel da empresa tinha sido apagado remotamente e desativado. Olhou para o arranha-céus, o monólito de vidro a refletir o céu cinzento. Viu os trabalhadores já numa escada, a remover as letras de bronze da Sterling Global da fachada. Um autocarro parou na rua. Estava cheio, cheirava a lã molhada e exaustão. João Sterling, ex-bilionário, apalpou os bolsos. Não tinha dinheiro. Não tinha cartões. Começou a andar. Não sabia para onde ia. Apenas sabia que tinha de se afastar do edifício que costumava levar o seu nome. 6 meses depois, a paisagem de Lisboa parecia exatamente a mesma. No entanto, para o João Sterling, era um país estrangeiro onde já não podia entrar. A sede do que era antigamente a Sterling Global
tinha sofrido uma transformação subtil, total. As letras cromadas berrantes tinham desaparecido, substituídas por placas de bronze de bom gosto e discretas que liam Vanderbilt e Valois Holdings. A cultura agressiva de Casa da Moeda da sala de negociações tinha sido desmantelada, substituída por uma estratégia focada no crescimento sustentável e no investimento ético. O preço das ações não só tinha recuperado, como tinha duplicado. Eu estava sentada no meu novo escritório de canto, o antigo escritório do João, mas o espaço estava irreconhecível. Os móveis de couro pesados e intimidantes tinham desaparecido, substituídos por linho creme e peças de design moderno de meados do século. As persianas estavam abertas, deixando a luz inundar a sala. Estava a rever os relatórios trimestrais com o Marco Silva, que tinha conseguido manter o seu emprego por um fio, e com um pedido de desculpas muito humilde. O projeto do Porto está de novo no bom caminho, disse Marco, o seu tom respeitoso, quase reverente. Desta vez como deve ser. O Conselho Municipal aprovou o novo plano ambiental. Prevemos iniciar as obras na primavera. Bom, disse eu assinando o documento. Assinava com uma caneta esferográfica simples, não uma Mont Blanc dourada. E o programa de extensão social, completamente financiado. A Bolsa Sterling foi renomeada como Bolsa Alice Vanderbilt para as artes, disse Marco. Sorri. Foi um sorriso genuíno, um que chegava aos meus olhos. Obrigada, Marco. É tudo. Quando o Marco saiu, virei a cadeira para olhar pela janela. Não sentia o triunfo da forma como pensei que sentiria. Não sentia a euforia maníaca que o João costumava perseguir. Sentia paz. Tinha recuperado o meu nome, a minha história e a minha dignidade. Tinha provado que o poder suave ainda era poder, talvez o tipo mais duradouro. Milhas de distância, do outro lado do rio, num escritório apertado em Almadá, o João Sterling ajustava o seu headset. Compreendo a sua hesitação, Sr. Lopes, disse João ao telefone, a voz esforçando-se para manter aquele antigo e confiante vigor. Mas esta é uma oportunidade de base no solar comercial. Os retornos são... Clique. A linha ficou muda. O João olhou para o ecrã do telefone. Idiota, murmurou. Sentava-se num cubículo, não num escritório de canto. Um cubículo com paredes de tecido cinzento que cheirava a atum aquecido no micro-ondas da Copa. Após o colapso da Sterling Global e a investigação da ESEC que se seguiu, o João evitou a prisão apenas alegando ignorância e pagando uma multa massiva que aniquilou os seus ativos líquidos restantes. Foi blacklistado de todos os conselhos em Lisboa. Os seus amigos tinham apagado o seu número. Atualmente, trabalhava como associado de venda sênior para uma empresa de energia de médio porte. Conduzia um Honda Accord alugado. Era hora de almoço. O João foi à copa e serviu-se de uma chávena de café morno. A televisão comunitária na parede estava sintonizada na CNBC. Aumenta o volume, disse um colega mais jovem, inclinando-se. Estão a entrevistar a mulher do ano. O João congelou. Olhou para o ecrã. Lá estava ela. Eu. Ana. Eu estava sentada num palco, vestindo um fato verde esmeralda estruturado com um ar régio. O letreiro debaixo de mim lia: Ana Vanderbilt, CEO Vanderbilt e Valois. O entrevistador perguntou: Senhora Vanderbilt, a sua reviravolta na empresa foi nada menos que milagrosa. Pegou numa empresa que se afogava em dívidas e escândalos e tornou-a líder de mercado. Qual foi o seu segredo? Olhei diretamente para a câmara. Por um segundo, o João sentiu que eu estava a olhar através do ecrã da TV para a sua alma. Aprendi que o valor não é apenas o resultado financeiro, disse eu suavemente. O meu antecessor, ele acreditava que se podia construir um legado em transações. Pensava que as pessoas eram ativos descartáveis. Mas eu acredito que as relações são a única verdadeira moeda.
Quando se perde a integridade, já se está falido, não importa o que a conta bancária diga. A copa ficou em silêncio. Ela é inteligente, disse o colega do João, dando uma trincadela num sanduíche. E atraente. Ouvi dizer que o ex-marido dela era um psicopata total que tentou enganá-la. O tipo perdeu tudo. Imaginem perder uma mulher como aquela. O João sentiu a bile subir pela garganta. Pousou o café, a mão a tremer. Sim, sussurrou. Imagina. Saiu do edifício de escritórios precisando de ar. Ficou no parque de estacionamento, o vento a chicotear a gravata, uma mistura barata de poliéster que tinha comprado num outlet. Enquanto estava ali, um carro entrou no parque. Estava fora de lugar entre os sedãs e as carrinhas. Era um Rolls-Royce Silver Cloud Vintage, prateado e cinzento carvão em 2 tons. O coração do João parou. Ela está aqui. Por que ela estaria aqui? Endireitou o casaco, uma esperança desesperada a surgir no peito. Talvez sentisse a falta dele. Talvez tivesse percebido que precisava do seu instinto assassino. Talvez estivesse ali para lhe oferecer um trabalho de consultoria, uma forma de voltar. O carro parou. A porta do motorista abriu-se. O Arthur saiu. Parecia exatamente o mesmo, com o rosto de granito, o uniforme impecável. Caminhou em direção à entrada do edifício, carregando um pequeno envelope. O João interceptou o seu caminho. Arthur! Chamou, a voz a falhar. O Arthur parou. Olhou para o João. Não havia reconhecimento nos seus olhos, nem respeito. Olhou para o João da mesma forma que se olha para um cone de trânsito. Senhor Sterling, disse o Arthur friamente. Ela está no carro? Perguntou o João, esticando o pescoço para olhar para os vidros fumados. Madame Vanderbilt está em Paris a participar na Cimeira do Clima, disse o Arthur. Estou aqui para um recado da propriedade. Estamos a comprar este parque industrial para o converter num centro de incubação de energia verde. O João pestanejou. Ela está a comprar o edifício? O meu edifício? Ela está a comprar o quarteirão, senhor, disse o Arthur. Com licença. Deu a volta ao João como se ele fosse uma poça e continuou em direção à entrada. O João ficou sozinho no parque de estacionamento. Olhou para o Rolls-Royce. Ficou ali, um monumento silencioso e brilhante à vida que ele tinha atirado para o lixo porque pensava que podia fazer melhor. Pensava que a Ana era o peso que o estava a atrasar. Percebeu agora, parado no vento frio de Almada, que ela era a única coisa que alguma vez o tinha feito voar. Voltou para o seu Honda. Tinha chamadas a fazer. Tinha uma cota para atingir. O rei estava morto. Viva a rainha. E é assim que eu, Anna Vanderbilt, não apenas ganhei o divórcio, ganhei a guerra. O João passou a vida a contar tostões, nunca percebendo que a verdadeira riqueza estava sentada na sua frente na mesa de jantar. Tratou as pessoas como degraus. E, no fim, tropeçou no seu próprio ego. E hoje, sinceramente, não sei bem o que sinto. Às vezes penso que foi a única forma de me libertar, de encontrar a minha voz. Noutras alturas, questiono se não devia ter encontrado um caminho menos drástico. Mas foi o que foi. É a vida, não é? Cheia de voltas e reviravoltas que nos moldam de maneiras que nunca esperaríamos. Nada é preto no branco, e talvez seja essa a beleza e a crueldade de tudo. Mas, sim, é a minha vida. E, por enquanto, sinto-me em paz. Que fariam vocês no meu